O João é como milhões de brasileiros. Ele acorda cedo todos os dias, enfrenta trânsito, trabalha duro, cumpre suas responsabilidades, mas no final do mês algo sempre acontece. O dinheiro simplesmente desaparece. Acaba antes de pagar todas as contas, ou até paga, mas sempre ali no limite. Não importa o quanto ele se esforce, parece que nunca é suficiente. Talvez você esteja vivendo exatamente a mesma situação. A sensação de que trabalha muito, mas não vê resultado. E aqui vai uma verdade que pode te incomodar. Talvez o problema não seja o quanto você ganha, mas sim o que você faz com o dinheiro que entra na sua conta. Mas hoje vamos entender isso passo a passo. Durante muito tempo, João acreditou que o problema era o salário. Ele pensava, se eu ganhasse mais, minha vida seria diferente. Mas ao observar outras pessoas ao redor, ele começou a perceber algo estranho. Pessoas com rendas parecidas conseguiam guardar dinheiro, investir, crescer. Enquanto isso, ele continuava preso no mesmo ciclo. Foi então que uma dúvida começou a surgir. Será que o problema realmente era o quanto ele ganhava? Ou de fato são os hábitos que ele repetia todos os dias sem perceber que estava destruindo a sua vida financeira? Essa pergunta ficou na sua mente, mas a resposta não estava tão clara. Então, ele começou a analisar suas atitudes. E analisando a vida de João, é possível comparar com a de muitos brasileiros, que têm a sua vida financeira como um dos seus maiores desafios. Dessa forma, separamos 7 erros que te empobrecem e você acaba fazendo isso quase que todo dia. Erro número 1. O primeiro erro de João era simples, mas extremamente comum. Ele gastava antes de separar. Assim que o dinheiro caía na conta, ele começava a pagar as contas, comprar coisas, resolver pendências e só depois pensava em guardar algo. O problema é que esse depois quase nunca chegava, porque sempre surgia algo novo, uma urgência, uma necessidade, uma desculpa, e no final o saldo era sempre o mesmo, zero, ou até negativo. Esse erro cria um padrão invisível, onde você trabalha apenas para pagar contas, mas nunca para construir algo. E enquanto isso não muda, nada muda. Erro número 2. O segundo erro parecia inofensivo. Pequenas compras do dia a dia, um café aqui, um lanche ali, um delivery no final de semana. Nada parecia grande o suficiente para causar impacto. Mas o problema nunca foi o valor individual. O problema é a repetição. João não percebia, mas esses pequenos gastos estavam drenando o dinheiro dele de forma silenciosa. Quando ele olhou o extrato, tomou um susto. Mas o que eu comprei para a fatura chegar nesse valor tão alto? E ao detalhar a fatura, de fato, não tinha compras maiores que R$ 100. Mas, na soma de tudo, e puxando ainda os parcelados dos meses anteriores, o estrago já estava feito. Aquilo que parecia pouco, até no final do mês virava uma bola de neve. E esse tipo de erro, ninguém percebe até que seja tarde demais. O terceiro erro de João era ainda mais perigoso. Parcelar tudo. Ele acreditava que dividindo o valor ficaria mais fácil de pagar. E no começo até parecia assim. Mas o problema do parcelamento não está no presente, está no futuro. Sem perceber, João começou a comprometer meses inteiros da sua renda. Quando o salário caía, ele já não era mais dele. Já estava comprometido com decisões do passado. E isso cria uma prisão financeira invisível. Você tenta trabalhar para pagar as contas antigas e quanto mais parcelas, menos liberdade para você. Erro número 4. O quarto erro era a falta de controle. E esse aqui pega muita gente. João simplesmente não sabia quanto gastava. Ele tinha uma ideia geral, mas nunca números exatos. E esse é um dos maiores problemas financeiros que existem. Porque aquilo que não é medido não pode ser controlado. Sem controle, o dinheiro escapa sem que você perceba. Pequenos valores vão saindo, decisões são tomadas no automático e no final do mês o resultado aparece. Mas aí já é tarde. O controle financeiro não é sobre restrição, é sobre consciência. E sem consciência não há mudança. Por isso, é necessário que você siga um controle financeiro muito rígido, principalmente se você estiver endividado, principalmente se você estiver ali com a corda no pescoço, porque você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo, conta a gota. Nesse momento, não pode passar nada,
Depois que você tiver um alívio financeiro, que você já estiver em outro nível, um outro patamar, aí você vai olhar menos para isso. Mas no momento de querer consertar a sua vida financeira, cada real importa muito. Erro número 5. O quinto erro era emocional. Esse aqui vale depois até um vídeo falando somente sobre isso. Emocional vezes racional. Quantas coisas você não compra só pelo emocional, hein? Mas vamos lá. João comprava para se sentir melhor. Um dia difícil no trabalho, uma frustração, um momento de ansiedade, e a solução parecia simples: comprar alguma coisa. Naquele momento ele sentiu um alívio, mas esse alívio era temporário, porque depois vinha o arrependimento e junto com ele a conta. Esse tipo de comportamento cria um ciclo perigoso, onde o dinheiro vira uma válvula emocional. E quando isso acontece, você deixa de tomar decisões racionais e começa a viver por impulso. E isso faz um estrago que para consertar dá muito trabalho. Erro número 6. O sexto erro parecia pequeno, mas não era. João ignorava pequenas dívidas e ele pensava: depois eu resolvo. Só que o problema das dívidas não é o valor inicial, são os juros. E enquanto ele ignorava, eles cresciam, lentamente, silenciosamente, até o momento em que já não era mais pequeno. Esse é um dos erros mais perigosos, porque ele não causa impacto imediato, mas com o tempo pode se tornar um grande problema e você perde o controle total sobre isso. Erro número 7. O erro número 7 era invisível, porque João ele não investia. Quando conseguia sobrar uma coisinha, ele deixava o dinheiro parado. E deixar o dinheiro parado é diferente de investir. Ele achava que o dinheiro estava seguro, mas o que ele não sabia é que todos os dias a inflação estava diminuindo o valor do dinheiro dele. Ou seja, ele estava perdendo dinheiro sem perceber. Investir não é luxo, é necessidade. É o que protege e faz o dinheiro crescer ao longo do tempo. E quem ignora isso, inevitavelmente está perdendo dinheiro e ficando para trás. E olhando para esses erros que João percebeu algo importante. Não era azar, não era falta de oportunidade, mas era um padrão. Ele repetia os mesmos erros todos os dias, isso sem perceber. E enquanto continuasse assim, nada mudaria, ao contrário, sua vida ia só piorando. E essa foi a virada, porque quando você identifica o padrão, você ganha o poder de mudança. Depois de identificar todos esses erros, João tomou uma decisão simples, mas poderosa. Ele parou de agir no automático. Começou a anotar seus gastos, a observar seus hábitos e questionar cada decisão financeira. No começo foi desconfortável. Ele percebeu coisas que antes ignorava, pequenos gastos desnecessários, impulsos, escolhas repetidas, mas pela primeira vez ele tinha clareza. E clareza muda tudo, porque quando você enxerga o problema, você deixa de ser vítima e passa a ter controle. João não mudou tudo de uma vez. Ele começou pequeno, mas com consciência. No início de uma virada de hábito, nada parecia mudar. O dinheiro era limitado, os desafios continuavam, mas havia uma diferença fundamental. João agora tinha direção. Ele começou a separar uma pequena parte do dinheiro antes de gastar. Passou a evitar compras impulsivas, reduziu gastos desnecessários e começou a pensar no futuro, não apenas no presente. Era um processo lento, quase invisível no começo, mas consistência é mais poderosa do que intensidade. Enquanto antes ele repetia erros todos os dias, agora ele repetia decisões melhores. E isso, com o tempo, começou a fazer diferença na sua vida financeira. Com o passar do tempo, algo começou a acontecer. Muito pequeno no início, mas significativo. O dinheiro começou a sobrar, não muito, mas suficiente para mostrar que ele estava no caminho certo. João começou a sentir algo que ele não sentia há muito tempo: controle, tranquilidade. Ele já não vivia mais no limite, já não dependia do próximo salário para sobreviver. E essa sensação muda tudo, porque quando você deixa de viver num aperto constante, você começa a ter espaço para crescer. E crescimento financeiro começa exatamente assim, com pequenas vitórias consistentes. A verdade é simples, mas pouca gente aceita. A diferença entre quem vive no aperto e quem constrói estabilidade não está apenas no quanto se ganha, está nos hábitos, nas decisões que são tomadas diariamente, nos pequenos comportamentos que ao longo do tempo constroem ou destroem uma vida financeira. João, ele não ficou rico da noite para o dia, mas ele saiu do ciclo que o mantinha preso. E isso já é uma vitória enorme,
Porque quando você muda seus hábitos, você muda seu futuro. E isso está no alcance de qualquer pessoa. Basta apenas você querer decidir agir. Agora eu te faço uma pergunta. Quantos desses erros você tem cometido todos os dias? E mais, você vai continuar repetindo eles amanhã? Porque a mudança não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você decide agir diferente com o que você já ganha hoje. Pequenas decisões, feitas todos os dias, criam resultados completamente diferentes ao longo do tempo. A escolha está em suas mãos. Continuar no mesmo ciclo, apertado, no sufoco, com tanta dificuldade, ou começar uma nova história decidindo a partir de hoje mudar os seus hábitos financeiros. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, dá o like e compartilha com quem precisa. Vamos juntos crescer esse canal. E até o próximo vídeo.